paciente está sendo avaliado por tomografia computadorizada. E a suspeita dele é pancreatite aguda. Se o exame for normal, exclui o diagnóstico? Não, porque na pancreatite aguda pode ser uma classificação do tipo A, que o pâncreas é completamente normal. Então, aí, a tomografia, com esse tipo de classificação, vai ser interessante, vai selecionar, vai ter um bom prognóstico esse paciente aqui, né? Ele vai evoluir, a chance de evoluir bem é alta. Tá? À medida que eu vou subir na classificação de Baltazar, que vai até a BCDE, eu vou ter agora, ó, esse aqui está normal. Esse aqui aumentou o volume, então, e está um pouco mais escuro, hipodenso, então ela chama Baltazar B. Se além do aumento do volume, né, o processo inflamatório, para deixar hipodenso o pâncreas, atingir as outras camadas, os outros tecidos do abdômen, igual está acontecendo aqui, que ele está pegando além do pâncreas, está pegando tecidos circunjacentes ao pâncreas, então eu vou chamar de Baltazar C. Então, começa do A, que não tem alteração nenhuma, aumentou o volume, mas está restrito ao pâncreas, depois aumentou o volume e pegou a região próxima do pâncreas, a região peripancreática também está afetada pelo processo inflamatório. Então, até agora não falei nada de coleção. Então, agora no D, surge coleção líquida. Coleções líquidas no interior do pâncreas do paciente, né? Aqui o normal, tem essa coleção líquida aqui, tá? Esse é, então, o Baltazar D. E o Baltazar E, aqui é uma coleção só. No Baltazar eu tenho mais de uma coleção, quer dizer, então, a partir de 2 coleções líquidas ou qualquer presença de gás, né? E aí já é uma doença mais complicada, uma doença mais grave, né? Esse tipo de pâncreas, segundo a tomografia, vai me dar a classificação E de Baltazar. Então, agora vamos continuar conversando sobre a tomografia. Veja que o papel dela, então, é avaliando o prognóstico. A Baltazar tem muito a ver com prognóstico, tá? Então, nesse caso aqui, olha, aqui temos o fígado, essa é a vesícula biliar, esse é o estômago do paciente, que dá uma voltinha aqui, é duodeno, né? Esse aqui é o rim direito, essa aqui é a aorta, esse aqui é pilar do diafragma. Esse aqui é o rim esquerdo, isso aqui é um cisto que está aqui de bobeira, não tem nada com quadro clínico. Eu tenho, então, a parede do abdômen. Isso aqui, olha, sempre assim. Do lado, o fígado. Do outro, o baço. Cadê o baço? Não dá para ver não, porque está mais para cima. Mas entre o fígado e o baço, que eu não estou vendo aqui. E atrás do estômago, que é isso aqui, se encontra o pâncreas. Tá? Isso aqui tudo é o pâncreas. Como ele está aumentado de volume, e está alterando os órgãos, as camadas peripancreáticas, né? Então, classifiquei como Baltazar C. Infiltrou a gordura peripancreática, né? Então, vamos ver a implicação disso, né? Então, aqui a descrição desse exame, tá? Isso aqui foi um achado. Então, ele tem o Baltazar C. Agora, vamos jogar ele aqui nas outras formas que eu vou calcular a mortalidade e a morbidade desse paciente, né? Então, segundo o critério de Baltazar, esse paciente aqui, que nós estamos falando aqui, é Baltazar C, isso está tabelado. Então, se eu caio aqui, critério de Baltazar, aqui como a descrição, ele é um C, ele vai ganhar 2 pontos, né? E se eu avalio esse paciente aqui, eu olhando para ele aqui, não tem nenhuma área de necrose no pâncreas, né? Esse paciente, segundo a extensão da necrose pancreática, ele cai aqui, nenhuma, tá? Então, 2 do Baltazar, mais nenhuma aqui da necrose pancreática, 2 mais 0, 2. Aí eu venho aqui, ó, vou jogar esse paciente em outra classificação, que eu somo o Baltazar
mais a extensão da necrose pancreática. Eu chamo de inseveridade da tomografia computadorizada, né? Somatório da necrose mais Baltazar. Então, esse paciente que eu estou vendo aqui, voltei, ele cai aqui, ó, 2 pontos. Então, ele tem 8% de morbidade, 3% de mortalidade. Isso que é avaliar a tomografia de acordo com o prognóstico. Tá? Agora, de acordo com a complicação, eu não vou mostrar muitos casos, não, porque vai cair lá no pseudocisto, vai cair na necrose, vai cair no de gás, muitas coisas. E eu acredito que está muito, questão de prova está muito relacionado com o diagnóstico, tá? A presença do Baltazar aí, esse tipo de classificação aqui que a gente consegue, soma o Baltazar com a necrose, dando esse índice de severidade para o TC, tá? Que é, o paciente se enquadra aqui, né? E a gente prediz o prognóstico, tá? E a gente já vai passar para um outro capítulo agora, tá? Esse outro capítulo dentro do abdômen agudo, nós vamos falar agora de uma outra doença. Vamos lá. Abdômen agudo inflamatório, vamos ver se vocês têm aqui uma pista muito boa. Então, agora, acabei a pancreatite. Estou falando de dor aguda no quadrante inferior esquerdo do abdômen. O que será que tem esse quadrante aí que dói? Tá? Então, a figura já está mostrando, né? A figura mostra um desenho do colo do paciente, né? Esse é o colo ascendente, flexura hepática do colo transverso, flexura esplênica do colo descendente, sigmoide, reto. Veja que, né, algumas regiões do descendente, né, eu tenho segmentos, né, que a parede do colo ficou mais frágil, né? E geralmente isso aqui é paciente que tem de certa idade e que tem uma certa constipação intestinal, tem muita pressão aqui dentro de fezes, então acaba criando essas projeções, né? Que são os divertículos, né? Divertículos do colo. Tá? Existem divertículos aqui do colo descendente, existem divertículos do colo ascendente, e eles têm até uma clínica diferente. Geralmente, esses aqui inflamam, tá? Geralmente, os que tem aqui no colo ascendente, eles sangram, tá? É uma das principais causas de sangramento do colo. Presença verticular aqui no colo ascendente. Bom, mas com relação aos divertículos que inflamam, geralmente eles estão localizados aqui no transverso, descendente e tal. Por que inflama? Geralmente está relacionado com obstrução. Vejam fezes endurecidas, né? Obstruindo a luz, né, a passagem do divertículo para dentro do colo. Isso vai causar acúmulo de secreção aqui dentro, vai distender a parede, e isso pode levar a ruptura, fezes para dentro do peritônio ou pus, tá? Então, essa é uma das principais causas. Então, vamos agora olhar essa tomografia. Cada estruturazinha dessa aqui, nós estamos vendo, olha que gracinha, né? São divertículos. Isso aqui seria fezes no interior do colo do paciente, né? E a gente vê essas estruturas como se fosse os dedinhos, né? Basicamente, nós estamos vendo aqui nessa figura, tá? Então, esse aqui, se eu faço uma tomografia e um paciente encontra esse achado, eu falo, o diagnóstico disso, conjunto de divertículos no colo, é diverticulose. Diverticulose é, então, a presença de múltiplos divertículos no colo, e a causa geralmente está relacionada com constipação intestinal. No paciente com diverticulose, que inflama, que tem esse processo aqui, vai levar a uma inflamação, então eu vou chamar de diverticulite. Diverticulose é a presença desses, muitos aqui já tem, né, diverticulose. Agora, diverticulite é um processo inflamatório secundário à obstrução da abertura do divertículo, tá? Então, é uma complicação das mais comuns da doença diverticular. Você pode acontecer até 10 a 20% dos pacientes com doença diverticular pode ter esse tipo de problema, de complicação. Então, surge como complicação da doença diverticular do colo, né? Então, o indivíduo tem
doença diverticular do colo, ele complica com diverticulite. Geralmente, o quadro, a dor na face ilíaca esquerda, igual eu estou descrevendo, associada com alteração do hábito intestinal e febre. Você não tem elementos assim, você suspeita, mas você não tem confirmação assim pela clínica. Você precisa fazer exame no paciente. O exame é obrigatório. Lá na pancreatite não é obrigatório fazer exame no paciente, né? Para diagnóstico, né? A ultrassom no início, ela tem função para avaliação da etiologia. Aqui, na diverticulite, o exame por imagem é obrigatório. Porque confunde os sintomas, né? Então, a tomografia computadorizada, tem gente que faz com contraste, tem gente que faz sem contraste, é obrigatória, né? Depende do serviço. Mas a tomografia é o melhor método. Em segundo lugar, vem a ultrassonografia, tá? Então, a ultrassonografia se presta para fazer diagnóstico de diverticulite, mas aí avalia o paciente, né? A tomografia seria o padrão ouro, o ultrassom seria em segundo lugar, mas, por exemplo, se você tem suspeita de diverticulite gravidez, suspeita de diverticulite paciente mulher jovem, diverticulite paciente magro, aí sem muita distensão gasosa, né? Então, paciente magro sem distensão gasosa, ultrassom é uma boa coisa, tá? E aí, quando você está nessa dúvida também entre gravidez, alteração ginecológica, né? Aí, o ultrassom se sobrepõe à tomografia. A tomografia é inferior ao ultrassom na gravidez ectópica e nas doenças ginecológicas, tá? O ultrassom é melhor. Então, o que tem da imagem da diverticulite? A diverticulite, além do diagnóstico, você vai avaliar a imagem da tomografia computadorizada e vai saber qual o melhor tratamento para o paciente, né? Então, baseado na tomografia, por isso que o exame é obrigatório. Se for um caso, aí nós temos então a chamada classificação de Hint, baseada na tomografia computadorizada do paciente, né? E pode ser um caso leve de diverticulite, onde se cria um pequeno abscesso ali na região da diverticulite, né? Se cria, então, esse pequeno abscesso, ou então um abscesso mais volumoso, né? Então, esses dois casos, que se ele cai aqui no 1 e no 2, abscesso pequeno, abscesso volumoso, são tratamentos clínicos, não exige cirurgia. Tá? Esse aqui, por exemplo, posso tratar apenas com antibiótico. Esse outro aqui eu faço punção e antibiótico. Nesse primeiro momento, aí não opero. Depois eu posso pensar em cirurgia, uma hemicolectomia aqui dessa região onde deu, mas depois que fizer o processo, o paciente melhora, aí eu opero depois. Agora, nos 3 e 4, classificação de Hint 3 e 4, onde tem ruptura do divertículo e a exposição do conteúdo do divertículo à cavidade peritoneal, né? Então vai pus para a cavidade, causa peritonite purulenta, né? Ou então uma peritonite química, onde eu tenho fezes na cavidade. Então, nesses dois casos aqui, eles sempre são cirúrgicos. Tá? Quem vai falar isso para o cirurgião, né? A tomografia computadorizada, que vai ajudar. Tá? Então, a gente ela tem esse papel aí de avaliar a diverticulite, vai fazer diagnóstico, vai apontar o tratamento. Tá? Aqui é um abdômen, tá? Então, vamos mostrar que esse aqui é o rim direito, esse aqui é o rim esquerdo, esse aqui é a aorta, esse aqui é cólon, tá? E nessa região aqui, ó, a gente tem uma alça de cólon, tá? Essa alça de cólon tem contraste, dado contraste oral do paciente, tem contraste dentro do cólon, e aqui tem um divertículo, tá? Esse divertículo, a parede está espessada, e a gente vê a densificação da gordura ao redor do colo, né? Então, isso fala a favor de diverticulite, né? Tem um aumento da espessura aqui do divertículo e densificação da gordura.
Processo inflamatório, então, de verticulite aguda. Tá? Então, esse aqui é um caso de verticulite aguda. Esse, por exemplo, estaria aqui no 21, né? Nem estou vendo o abscesso se formar aqui. Alguma coleção vai se formar, né? Sim, esse seja pequeno, tá? E é o que você vai tratar com antibiótico, no primeiro momento. Depois eu pego. Depois eu pego. Bom, então, acabei essa parte do abdômen inflamatório, né? Quem deve acabar essa aula? Agora que a aula vai começar. Então, agora a aula vai começar. Então, o que eu vou fazer agora? Vou dar todos os outros abdômen que eu não falamos até então. Despedir desse aqui, tá muito fácil. Então, agora nós vamos partir aqui para o perfurativo, obstrutivo, vascular e hemorrágico. Tá? Então, vamos cair direto aqui no abdômen agudo perfurativo. Esse paciente do abdômen agudo perfurativo é o que vai correr para o hospital assim, mais rápido, porque a dor é muito intensa, né? Vai dar aquele abdômen tábua, né? E o paciente muito parado na maca, né? Você não consegue nem mexer, não consegue nem examinar, ele fica na posição fetal, né? Ele vai ter, então, uma descompressão brusca, dolorosa, generalizada, né? Porque tem uma peritonite, né? Ele veja, então, que perfurou o estômago, mas principalmente deve ter perfurado o duodeno, que é o mais comum, né? E está caindo líquido do estômago, né? Dentro da cavidade do peritônio. Isso vai... É ácido clorídrico puro ali na cavidade peritoneal, vai causar muita dor. Então, esse paciente vai procurar rapidamente o hospital e vai ter, muitas vezes, a gente vai encontrar sinal de Joubert. Quem que é o sinal de Joubert? Ou tem sinal de Joubert? Tem nada, por que eu estou explicando isso? Não tem nada a ver com radiologia. Pessoal. Então, gente, como é que é o negócio do sinal de Joubert? Vou dar uma dica. Assim, ó. Você vai avaliar assim, ó. Tem a ver com isso aqui também, ó. Essa água gasosa tem a ver com o sinal de Joubert. Quando você percute e tá timpânico. Onde? Ali na área do fígado. Então tá bom. Isso mesmo, a percussão timpânica da região do fígado, pulmão direito. É isso aí que é o sinal de Joubert. Então passa o conteúdo gástrico, né? O ácido clorídrico vai passar ar também, vai encher o abdômen de ar. Abdômen agudo perfurativo, então a gente vai encontrar isso. Então a gente tem a úlcera péptica como principal causa, né? E aí a duodenal e a gástrica pode ser causa, mas a duodenal é a mais comum, tá? De ter como foco, né, como com a etiologia do abdômen agudo perfurativo, né, úlcera péptica duodenal. Veja que ela vai causar esse tipo de complicação, mas o tratamento da úlcera péptica não é mais, há muitos anos atrás era até cirúrgico, mas hoje em dia é só um tratamento clínico, né? Então, o cirurgião que vai entrar numa úlcera péptica dessa só vai fazer um tipo um curativo ali e pronto, e vai depois tratar o paciente clinicamente. Mas tem outras causas, né? O abdômen agudo perfurativo pode ser, digamos assim, uma complicação dos outros abdômen agudos, né? Então, uma neoplasia pode perfurar o abdômen, corpo estranho também pode perfurar o abdômen. A diverticulite pode perfurar o intestino grosso e colocar ar ali na cavidade peritoneal. Isquemia, desflamatório intestinal grave, tudo isso aqui pode ser causa de abdômen agudo perfurativo. Então, ele pode aparecer junto com os outros tipos de abdômen. Lembra que tem lá a rotina de abdômen agudo na radiografia simples, né? E a rotina de abdômen agudo vai cair na prova, a rotina de abdômen agudo é o tórax em PA, um abdômen
ortostático em AP e um abdômen em decúbito em AP. São no mínimo 3 imagens. Se o paciente não consegue ficar em pé, que faça, então, um decúbito lateral esquerdo ou direito, o esquerdo já é mais comum, para poder ver os níveis hidroaéreos, para perceber esse gás, né? Então, vou perceber o quê? No caso do abdômen agudo perfurativo, vou perceber gás fora das alças intestinais, né? Fora do tubo digestivo. E esse gás vai se acumular com a gravidade nas regiões mais altas do abdômen. Então, ele vai lá para o diafragma, né? Vai separar o diafragma das demais estruturas. Veja isso aí em todos os pacientes. Se vocês conseguem localizar o diafragma, e o diafragma separado do fígado. Às vezes o diafragma separado do estômago, né? Ó, que eu consigo ver aqui, ó. Eu consigo ver o diafragma, o fígado aqui embaixo e ar. Diafragma, estômago, ar. Aqui o baço, ó. Ele está separado. Diafragma, baço, por uma camada de ar. Tem uma camada de ar. Então, esse ar não está certo. Ele está fora do intestino, da alça intestinal. Ele é um pneu peritônio. Tá? Esse é o sinal clássico da abdômen agudo perfurativo. Então, eu vejo o diafragma aqui eu vejo menos, eu vejo o diafragma separado aqui, a camada bem fininha, eu vejo o diafragma separado aqui, vejo ele aqui também, e vejo o diafragma separado aqui também. Então, aproveita para acertar essa questão da prova, tá? Porque as mais fáceis é isso aqui, tá? O resto é tudo difícil. Então, veja, na dúvida, porque lá na rotina, o abdômen é feito em AP, né? Tá aqui o abdômen AP, em decúbito. Mas se o paciente... Aí eu deveria colocar o paciente em pé, fazer o abdômen em AP ortostático. Se não vai, o paciente não consegue ficar de pé, aí... Esse é um... Eu toco rapidinho, muito frio. Então, se o paciente está com muita dor, não consegue ficar em pé, gente, vamos colocar ele de lado, nessa posição aqui, com o decúbito lateral esquerdo. Ó. Veja o raio horizontal, não é raio horizontal. O raio horizontal, o que é? Ele é um raio plano. É plano, ele é paralelo ao piso da sala de exame, né? Então, o raio sai desta forma do equipamento e vai me dar uma imagem aqui projetada aqui atrás. Essa imagem aqui, tá? Com isso, o que eu faço? Eu coloco todas as vísceras do paciente, elas ficam mais deslocadas aqui para baixo, e eu consigo ver o pneu peritônio aqui, ó. Olha a separação aqui. Tem até uma separação, tem o nível líquido aqui, tem o fígado e tem o diafragma. E aqui ar. Tem ar. E não pode ter ar fora do intestino. Do paciente fora do intestino é do pneu peritônio. Tá? Então aqui eu provoquei, então eu mostrei o pneu peritônio para o paciente lateral. Esse paciente não conseguiu ficar em pé para poder fazer o abdômen agudo, o AP de abdômen ortostático. Aí eu tenho mais exemplos, né? Veja que o fígado, o fígado do paciente, aqui é estômago, né? E separação do diafragma dessas estruturas aqui embaixo por uma camada de ar, né? Esse ar acumula que o paciente foi suspenso, né? Ele está penduradinho assim, então o ar foi para cima, por gravidade, tá? Aqui também foi feito um decúbito lateral. E aí tem a bacia do paciente aqui o fígado, a coluna, fígado e a camada de ar separando. Então, todos os órgãos com gravidade vieram para o lado esquerdo e o ar ficou do lado direito do paciente, do abdômen do paciente. Mais um pneu peritônio, mais pneu peritônio, aqui bem bonito separado o diafragma, o fígado, então, nessa projeção, a bolha de gás, que não pode ir gás dentro do estômago, não tem problema. O problema é gás fora da alça intestinal, tá? Mostrando aqui o decúbito lateral, como ficou o
Apareceu aqui o diafragma e ar dentro do abdômen do paciente. Agora, não confunda esse pneuperitônio com essa síndrome aqui, Chilaidite ou Chilaidite. É uma síndrome, né, descrita por esse autor, falou o seguinte, que alguns pacientes constitucionalmente, né, alguns nascem assim, eles têm o colo entre o diafragma e o fígado. Então, olha só, isso aqui, geralmente, essa flexura hepática, né, ela está aqui, ó, mas alguns pacientes têm isso aqui muito alto, interpondo, né, entre o diafragma e o fígado. Então, aí vai fazer a radiografia, o paciente nem tem clínica, tá? Tem uma dor específica. Vai aparecer um gás aqui, ó. Vai aparecer esse gás aqui, ó. Mas, se você olhar com muita cautela, esse paciente aqui é esse aqui, essa alça aqui é um intestino ascendente, polo ascendente, está subindo aqui, se continua debaixo aqui do diafragma, né? Então, a radiografia pegou isso aqui. Isso aqui é uma chilaidite. Esse paciente também que tem o diafragma aqui e um gás aqui, veja que eu tenho austrações aqui, né? Colo, o gás está dentro do colo, não está fora da alça intestinal. Então, esse aqui é o outro paciente com chilaidite. Isso, às vezes, orientação, às vezes até tem que remover isso aqui, se é muito sintomático, tem que operar isso. Mas não é abdômen agudo, porque o gás está dentro da alça intestinal. Chama chilaidite. Acabou o perfurativo. Agora estão indo para obstrutivo. Professor? Opa! Então, a indicação cirúrgica do perfurativo é só radiográfica? Ou não? Então, dentro dos abdômen agudos que nós estamos mostrando aí, né? Começamos lá do inflamatório, passando pelo lá. O que melhor... aonde a radiografia você obtém o melhor resultado com a radiografia é o perfurativo. Onde você fala, suspeito de perfurativo, vou usar a radiografia, ela vai me entregar um melhor resultado no perfurativo. Porque aí, ó, pneuperitônio cirurgia. Né? Aí eu vou ver o que é. O que perfurou, lá faço laparotomia exploradora, vejo se é uma úlcera péptica, vejo se é um tumor, vejo se o que é uma diverticulite. Lá na hora, o diagnóstico da causa, a laparotomia exploradora. Por que foi para a laparotomia? Porque tem pneuperitônio. Pneuperitônio não é indicação da laparotomia exploradora. Mas vai abrir para saber o que é. Entendi. E se fizer tomografia, talvez até você chegue mais próximo do diagnóstico etiológico, mas vai ter que abrir de qualquer jeito. Tá? É cirúrgico. Perfurativo é cirúrgico. Beleza, professor. Obrigado. Então, aí, por exemplo, agora nós vamos explicar do obstrutivo. O obstrutivo, até ontem, era basicamente feito com radiografias, né? Confirmar com radiografia, vamos abrir e vamos ver o que vai dar. Hoje em dia, a radiografia está ficando meio para o passado, né? A tomografia entrou pesado aqui, no obstrutivo, tá? Porque ela vai me dar o diagnóstico antes da cirurgia, né? Então, a opção de tomografia para o abdômen obstrutivo, ela ganhou muito espaço. Então, quando eu falo de obstrução, é uma interrupção do fluxo intestinal. O paciente vai queixar de parada de eliminação de gases e fezes, vai estender o abdômen e vai procurar o hospital com a cólica, com a dor abdominal, esses sintomas não nós estamos falando. Ela pode ser mecânica ou funcional. A mecânica, então, é a neoplasia, é a aderência, tem algum fator obstrutivo aí físico.
funcional. Aí pode ser o paciente que já está internado, que tem um distúrbio eletrolítico, que operou, ele tem o ilho paralisado, né? O intestino que funciona por algum motivo funcional, né? Déficit de algum elemento e tal, então parou por causa de cirurgia, ele para. Então, a obstrução do tipo mecânica, ela pode ser completa, simples ou estrangulada, e alça fechada, né? Simples estrangulada eu preciso correr para fazer a cirurgia mais rápido, né? Porque a alça tem sofrimento. Alça fechada, eu tenho obstrução no início e depois, vou mostrar ali como é que é essa classificação, e os sintomas são esses aqui, né? Por isso que o paciente está te procurando lá no pronto-socorro, tá? Essa náusea e vômito aqui, geralmente quem começa com náusea e vômito geralmente está relacionado com o intestino delgado, né? E quem começa com parada de eliminação de gases e fezes, né? Está mais relacionado com o intestino grosso. Tem essa cronologia, né? Então parou de funcionar o intestino, né? Deve ser grosso. Começou com náusea e vômito, depois parou de evacuar. Então deve ser delgado, né? Tem esse fator aí que vocês anotem. Olha, abdômen agudo obstrutivo, né? Será que o paciente já é um indivíduo já operado? Ele tem história de cirurgia do abdômen? Se ele tem história de cirurgia do abdômen, eu vou lembrar dessas aderências, formação de aderências intestinais, que é esse caso aqui, né? Foi um indivíduo que manipulou o intestino e ele formou uma cicatriz hipertrófica, né? São essas aderências. E isso, de alguma forma, torce a alça, não deixa o trânsito acontecer, e o indivíduo vai para o hospital por causa disso, né? Nesse momento, eu consigo fazer um diagnóstico com a tomografia, né? Avalio se é aderência ou não, e dou preferência ao tratamento clínico, né? Quanto mais opera a aderência, mais a aderência se forma, né? Já feita a primeira, vai operar, vai fazer mais. Então, existe um tratamento clínico aqui para tentar voltar ao trânsito. Se deu errado o tratamento, aí vai para a cirurgia, né? Aí eu avalio as hérnias de parede, pode então ter a hérnia estrangulada, aí eu vou ter que operar o paciente. Intussuscepção, né, ou invaginação intestinal, às vezes uma alça, ela penetra na outra, né, entra dentro da outra, isso chama-se invaginação intestinal. Pode causar obstrução, às vezes é mais comum em crianças isso aqui. O volvo, essa torção aqui de alças, né, e a neoplasia. Então, são as causas mais comuns. Se o paciente é operado, eu penso em bridas, né? Se o indivíduo é mais idoso, eu penso em neoplasia, né? Lá do colo, principalmente. Mas tem que ser avaliado. Então, volta aqui, então, na parte da anatomia, para a gente lembrar que existe o intestino delgado, né? Que começa aqui no ângulo de trás, né? Aqui é o duodeno, né? Aqui para cá é o estômago. Estômago e duodeno. Então, ângulo de trás. Jejum, a primeira porção, ilho, a porção mais terminal, né? E é o ilho aqui, ó, que se conecta com o seco. Tá? Então, aqui é o seco, já começa o intestino grosso. Existe uma válvula aqui, que é a válvula ileocecal, que vai impedir o retorno das fezes para o ilho do paciente. Essa válvula aqui nós estamos mostrando. A válvula ileocecal, quando o indivíduo é mais jovem, ela é competente, ela impede o retorno das fezes para o ilho. Tá? Isso é importante. Então, aqui, no caso, a passagem das fezes do ilho terminal para o seco do paciente. Aí é o ascendente transverso e o descendente sigmoide reto. A fezes chegando aqui, tem esse caminho. Tá? Por isso que eu fico falando a flexura hepática do colo, flexura esplênica do colo, né? São onde eles se projetam aqui perto do fígado, perto do baço. Beleza, o apêndice. E aqui chega as radiografias, né? Então, em radiografias anteriores, a gente não percebia distensão gasosa das alças intestinais. E agora a gente percebe que tem um acúmulo de gás aqui, ó, dentro
das alças, né? E elas já estão ocupando uma região mais central. Por quê? Porque existe uma região mais periférica, né? E uma região mais central. Geralmente, o acúmulo que acontece na região periférica é relacionado com o intestino grosso. E a região mais central é o intestino delgado. É uma pista, tá? Então, essas alças estão se acumulando, esse gás está acumulando na região mais central. Então, eu tenho alças distendidas. Esse exame aqui, nós vamos identificá-lo como sendo feito um AP de abdômen decúbito, porque se fosse um AP de abdômen ortostático, para poder diferenciar, que é esse caso aqui, esse paciente fez esse exame aqui em pé, eu sei que esse aqui está ortostático porque apareceu o quê? Os níveis hidroaéreos. Níveis hidroaéreos, que eu não vejo aqui. Então, aqui, estou vendo nível hidroaéreo, nível hidroaéreo, nível hidroaéreo, nível hidroaéreo. Só aparece com o paciente em pé, porque aí o líquido assenta e o gás sobe. Então, eu tenho com gravidade o líquido mais inferior e o gás aqui na região superior, dentro da alça. Isso aqui é diferente do perfurativo. O gás está dentro da alça. O gás distende a alça. Tá. Agora, olhando para isso aqui, para essas alças, elas têm um padrão. Elas têm um padrão que é um padrão como se fossem umas camadas, assim, ó. Eu consigo ver umas linhas que vão de um lado a outro. Elas vão de um lado a outro. E esse padrão, aqui também atrás eu estou vendo, aqui também. Eu já vou dar um nome para isso. Esse aqui é um padrão de empilhamento de moedas. E ele é clássico do abdômen agudo, da obstrução do delgado. Tá? Imagem de empilhamento de moedas. Então, olha só aqui um copinho vazio, um copinho cheio e tal. Esse copinho aqui cheio de ar, ele aparece quando o paciente está deitado. É esse aqui. Quando você coloca o paciente em pé, o líquido desce e o gás sobe. Então, é o que está acontecendo aqui. Tá? Então, esse aqui o paciente está em pé e esse aqui o paciente está deitado. O líquido não some. Ele fica lá, ele fica aqui atrás, ó. E aí eu não consigo enxergar ele na radiografia. Né? Eu só consigo enxergar esse líquido quando o paciente fica ortostático. Então, Professor, se a gente fizesse uma incidência de Laurel ali, o líquido ficaria, no caso, na horizontal? Ou não? exatamente. Se o paciente tivesse dor e não conseguisse ficar em pé, então aí eu não consigo mostrar isso para você. Mas isso aqui, ao invés de estar desse jeito, ele ficaria desse jeito, né? Tombaria. Entendi. Tá? Aí faz esse exercício. Eu acho que deve ter alguma coisa aí para frente, tá? Beleza. Quando o paciente não consegue ficar em pé, eu faço decúbito lateral e eu vejo o nível líquido dentro da alça do paciente e distensão de gás também, tá? Só que ao invés de ficar assim, vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, nós vamos observar o seguinte. Nas alças de delgado, elas têm as chamadas válvulas coniventes. As válvulas coniventes. E isso é comum na alça de delgado. Elas são circulares. E elas pegam de um lado a outro, né? Circulam a alça. Mas elas só aparecem, né, quando está distendido. Você não fica vendo isso aqui num exame normal. Quando começa a aparecer pilha de moedas, é sinal que a alça distendeu. E as válvulas coniventes estão se mostrando. Tá? Elas existem, mas só aparecem no exame quando o intestino expandiu. O intestino delgado se expandiu. Então, o surgimento das pregas coniventes, né, marcando a alça de delgado, né, eu vou dar o nome de sinal do empilhamento de moedas e já estou aí com o delgado aí estendido, né? Provável uma suspeita de distensão, de obstrução de delgado. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver. Aqui no grosso, né? O intestino grosso, que é esse intestino aqui, ó. Veja que ele tem gás também, mas ele é irregular.
ele tem fezes, gás. Aqui é normal ter gás, inclusive, tem um certo acúmulo de gás. O delgado que fica aqui no centro não é comum. Se tiver pouco, tá? Isso aqui é muito. Então, o que eu tenho lá no grosso? Tem essas estruturas aqui, ó. Isso aqui eu chamo de austras, né? Ou austrações. O nome, então, da prega do intestino grosso é a austração. O nome da prega do delgado é válvula conivente. Tá? Vamos ver, então, a diferença. Então, veja aqui, eu tenho... Isso aqui é intestino grosso, isso aqui é um ascendente, isso aqui é um transverso, isso aqui é um descendente. Esse é o sigmóide. Veja as austrações. Ela não segue para o outro lado. Ela não circula uma alça, né? Ela, digamos assim, era só isso aqui, ó. Tem de um lado, aí salta, tem do outro, vai. Então, essas são as austras, ó. Austras, né? E veja que eu tenho uma distensão de gás aqui dentro de um colo. Então, eu sei que isso aqui é colo porque eu vejo a austra. Ela me dá a localização. Além disso, a distensão que está acontecendo é mais periférica, não é uma distensão central. Então, aqui eu vou entender que aqui tem uma alça um colo ascendente, aí ele vem para cá, é o transverso, ele vem até aqui embaixo e sobe, aí vai tentar descer e para. Então, veja que eu só tenho até a transição do transverso com o descendente. O descendente eu não vejo quase nada, né? E já está vazio. Provavelmente a obstrução é por aqui, porque eu tenho gás até aqui e depois eu não vejo mais intestino grosso. Tá? Então, deve ser alguma coisa aqui na fissura esplênica do colo. Então, o outro paciente é esse aqui, ó. E eu tenho também gás aqui, formando essas alças, ó. Colo ascendente, colo transverso, mas chega aqui e para, né? E para lá, veja que aqui, ó, a austração bem bonita, austração. O restante do exame, eu tenho empilhamento de moedas. Onde eu vejo aqui, tem empilhamento de moedas, né? Então, isso aqui tudo é alça de delgado. E aqui é uma alça de colo. Como que eu vou explicar isso agora? Então, porque a gente viu aqui, eu falei assim, olha, isso aqui é obstrução de delgado. Por quê? O padrão que eu estou vendo é um padrão de empilhamento de moedas, né? Na radiografia em AP, em decúbito, empilhamento de moedas. O grosso, que vai passar por aqui assim, vai terminar aqui no sigmoide no reto, quase não tem gás, não estou vendo nem fezes. Então, olha, parou por aqui o trânsito do intestino, né? Eu olho aqui também e vejo que tem níveis hidroaéreos, então confirmou distensão de alça, empilhamento de moedas, níveis hidroaéreos aqui na radiografia em ortostático, né? É um abdômen agudo, obstrutivo, alto, obstrução alta, do delgado. E aqui, esse aqui é um abdômen agudo, obstrutivo, baixo, porque o gás está acumulando aqui no intestino grosso. Estou vendo delgado aqui? Não estou vendo delgado. Estou vendo delgado aqui? Estou. Qual a diferença? São pacientes diferentes. Desse paciente para esse paciente. Qual que eu vou operar primeiro? Vou tomar uma água aqui. Tá de cor que eu sou cirurgião. Eu olho para esses dois pacientes aí e falo assim, esse aqui vai ir na frente. É assim, ó. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar nisso aqui que vocês esqueceram. A válvula secal. A válvula secal ela pode ser competente ou incompetente. Então, se eu crio uma obstrução, se surge uma obstrução no intestino grosso, né? Eu vou ter a distensão de tudo isso aqui. Né? Toda essa alça vai ficar distendida. Né? Ou pode ser aqui também. Aí vai distender tudo isso aqui, né? Se a válvula secal for competente, vai continuar passando fezes aqui,
vai continuar passando fezes, vai acumular, vai acumular, vai acumular, vai distender, vai distender, vai distender, vai distender. Eu não vou ver delgado. Se a válvula secal for incompetente, vai começar a passar fezes aqui, vai acumulando, a obstrução é por aqui. Aí vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, 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 vai, o trânsito está continuando, acumula, acumula, acumula. De repente, essa pressão aqui vai sobrepor a válvula e vai começar a passar fezes do seco para o íleo. E vai subindo as fezes, né? Vai estendendo o intestino delgado. Então, depende da válvula secal. Depende da válvula secal. Então, com esse conhecimento conceitual, qual a diferença desse paciente para esse paciente? Professor, repete só o início, no caso. Quando a válvula iliocecal não é competente, a gente não vê o delgado ou vê o delgado? Se ela não é competente, a gente vê o delgado. É muito fácil. Então... Tá. Agora, e aí? Vai operar qual primeiro? É incompetente, né? Perdeu. Quando você está operando isso aqui, esse colo aqui vai explodir. Porque quando a válvula é competente, vai acumulando a pressão, vai aumentando a pressão, vai aumentando a alça, estendendo a alça, vai entrar em isquemia, essa intestino grosso, e vai perfurar. Aí você lá, está operando aqui. Aí lá o outro paciente, que era só obstrução intestinal, vai virar um abdômen agudo perfurativo, né, e vai cheio de fezes a cavidade. Quando você voltar a operar, você já vai ter uma complicação de um abdômen agudo perfurativo, de um abdômen obstrutivo que virou perfurativo. Mas as chances de infecção não são maiores caso a gente tenha retorno de fezes ali pelo intestino? Mas dá tempo, não tem... Esse paciente vai, se ficar ali mais tempinho, vai ter que vomitar essas fezes, chama vômito fecaloide. Mas a pressão, ela não aumenta. O problema é eu perfurar o intestino e eu perder essas fezes na cavidade peritoneal, levar a peritonite. Isso é complicação. Perfil da lateral base. Esse é o problema, né? Eu tenho que lidar com a peritonite. Esses dois vão operar. Mas se eu operar com a peritonite é muito pior. Então, eu vou trabalhar com esse primeiro. Esse aqui é uma obstrução em alça fechada. Esse é o problema. Obstrução em alça fechada. Então, o trânsito não vai para frente, porque tem aqui vamos supor que é um tumor. Tem um tumor aqui, então ele não consegue progredir. Ele não retorna porque a válvula secal é competente. Então, geralmente é o seco, tá? Porque vai estendendo. Como se fosse uma bola de aniversário, né? A parede vai ficando fininha, isquemia, puf! E aí, a lambança, né? Vai ter fezes no peritônio. Então, esse aqui pode esperar um pouquinho. Vai operar também, mas esse aqui tem prioridade. Oi. Aqui, esquerda. Esquerda. Áustria. Aí, aqui também. Aqui é. Não, aqui, ó. Vou desenhar o colo para você, ó. Esse aqui é o ascendente. Esse aqui é o transverso. Eu estou dentro dele, ó. Vou ir para cima e para baixo, dentro do transverso, ó. Então, ele
aí embaixo, depois ele volta. Eu estou aqui. Esse aqui está no mesmo segmento. Ele está fazendo isso. Ele faz abaixo, depois sobe. Aí chega aqui perto do baço, ele para. Porque eu não vejo nada por aqui, ó. Esse aqui, ó, eu posso falar que isso aqui é um lugarzinho dentro do descendente. Mas veja que está muito diferente, né? Porque isso aqui, digamos assim, o paciente já eliminou isso aqui. E não consegue, está eliminando. Tem de fezes aqui, já passou, o gás já passou. Então, o restante está lá em cima parado. Obstruído. Então, a gente vê o aumento de volume, né, de gás, extensão de alça, até um determinado ponto, que é o ponto da obstrução. Depois, segue uma alça vazia, né, sem fezes, e muitas vezes sem gás também. Então, tá. Tem uma dúvida também. Naquela segunda imagem que tá a obstrução tanto do intestino delgado... Não fala isso, não. Grosso, né? Não, do grosso que gerou... Pode parar. Isso é errado. A obstrução é uma só. Do grosso, aí tem a válvula incompetente, né? É que distendeu os dois, mas a obstrução está lá no grosso. Mas se está distendendo o delgado também, por que eu também não vejo empilhamento de moeda junto com alstrações? Aqui? Isso. Aqui um monte de empilhamento de moeda. Aqui também. Aqui também. Aqui também, aqui também, aqui também. Então, tem os dois, aqui tem os dois. Aqui, ó. Você estava vendo as alstrações. A alça está aqui, ó. Uma, outra. Aqui é grosso, ó. Ascendente, transverso. Inclusive, chega aqui e parou. Não consigo ver mais para frente, porque cadê o resto da lua? Não estou vendo. Deve ser aqui um problema no meio do transverso. Deve ser. Faz um funil aqui. E tudo isso aqui é delgado. Tá? Beleza, obrigada. Tá? Olha o que ela falou aí, gente. Faz esse erro aí, né? Quando vocês perceberem que tem delgado e grosso, não é que tem obstrução dos dois. A obstrução está no mais distal, está no grosso. E aí vem ascendendo, né? Vem regredindo o gás, né? Pegando regiões mais proximais do grosso, depois vai entrar no delgado, ilho, jejum, e aí começa até a vomitar. É um negócio mais sério. Tá. Então, e agora? Agora tem nome aí? Tem. Bom, vamos ver. Reconheça, então, o empilhamento de moedas, né? Que são as pregas coniventes. Olha, bem bonitinho aqui, prega conivente, para tudo que é lado. Mais central. Isso tudo está alterado. Esse paciente está em pé ou deitado? Esse paciente está em pé ou deitado? Beleza, então tá bom. Então aqui não tem nenhuma alça para eu mostrar. Não tem, tudo é delgado. Aqui mostrando um prega conivente. Aqui é um estômago estendido, prega conivente, o paciente está deitado. Aí esse paciente que ficou em pé. Aí eu estou vendo o nível hidroaéreo. Então aqui, apareceu o prega conivente, é abdômen obstrutivo, né? E aí tem que ver se tem obstrução também. Se só for prega conivente, é alta. Se for a obstrução junto, é baixa, com a válvula cervical competente. Então, o nível hidroaéreo, esse paciente tem nível hidroaéreo aqui, ó, aqui tem nível hidroaéreo, e aqui tem mais hidroaéreo. Então, é uma obstrução de delgado. Esse aqui tem esse sinal aqui, mas você identificando, esse paciente está em pé, né? Percebendo que tem aqui prega conivente aqui também, é opção de delgado. Aqui é um sinal que fala, geralmente, quando é delgado, começa em um nível, você segue a alça e vai para o nível mais alto. É um sinal, assim, pode acontecer ou não, é um sinal da escala. Veja um exame normal, olha só. Procura prega conivente, procura a obstrução, às vezes a obstrução até dá para ver, prega conivente não rola.
Procura gás no delgado. Procura gás no delgado. Pode até achar um gásinho ou outro, mas não tem. Isso aqui é um exame normal. No grosso, seria essa topografia aqui. Mal estou vendo intestino grosso. Às vezes, normal tem um pouquinho de gás no que no seco, no reto. Então, tá. Esse é o normal. O que aconteceu com esse paciente? Esse aqui é o normal. Esse aqui é o que está lá no municipal. Esperando. Tá, beleza. Então, outra pergunta. Qual que é o ponto que separa obstrução delgada, obstrução baixa e obstrução alta? Qual que é a topografia, a localização para essa parte? Dali para frente é baixa. Daquele ponto para trás é alta. Beleza. Qual que é o ponto para falar assim, ó, esse aqui é hemorragia digestiva baixa? Menina, tô desconfiado se vai passar essa prova desse. Tô achando, sei lá. Eu vejo que são lugares completamente diferentes, tá? Completamente diferentes. Então, a hemorragia alta tem a ver com o ângulo de trás. Geralmente é onde o endoscópio chega. Tá? Então, a partir desse ângulo, tudo é hemorragia baixa. Acima do ângulo, hemorragia alta. E lá no intestino delgado, lá no intestino, eu trato com hemorragia baixa da válvula para frente, do seco para frente, e obstrução alta da válvula para trás. Jejum no ilho e tal, obstrução alta. Então, você olhou aqui e viu que tem prego conivente nesse exame aqui, que é o paciente deitado. E olhou para cá, o paciente ortostático, fez nível hidroaéreo e fechou. Como não tem nada de grosso aqui, você fez o diagnóstico de obstrução delgada. Muito bem, parabéns. E eu vou perguntar... Tem até uma sonda aqui, ó. Que sonda bonitinha aqui. Sonda nasogástrica, né? Eu tenho que ver essa história desse paciente aqui, se ele já operou antes, né? A chance de ser brida é grande, né? Pela obstrução delgada. Então, masculino, abdominal... olha só que apareceu aqui, ó. Cirurgia sem assento, né? Cirurgia, não tem assento. Cirurgia abdominal prévia na história, né? O que será que é isso aqui? Quem está em pé, quem está deitado? Esse aqui está em pé, né? Tem nível. Esse aqui... Está fazendo nível também, está em pé também. Só que pegou um tórax, né? E aqui é um abdômen. Tá, gente, isso aqui é delgado porque tem prego conivente. Mais centralizado, prego conivente. Então, deve ser aderência. Deve ser aderência. Opção alta. Aí, ó, que o coleguinha perguntou. Não consigo colocar... Esse aqui foi feito em decúbito, né? Não tem nível hidroaéreo. Então, é um decúbito, um AP no abdômen decúbito. Muito dor, não consigo ficar em pé. Não consegue ficar em pé. Então, eu deito você de lado. Então, você fica de lado, decúbito lateral esquerdo, e aí eu vejo o nível formando aqui, ó. Aqui. Ó, nível, tem nível. Então, fechou. Isso aqui não é a prega conivente? Então, é delgado, é alta. Então, alta. Mas eu não sei o que certeza absoluta, eu não sei. Não sei a causa. Eu sei que a opção é alta, né? Se você quiser avançar, se o paciente tiver condição, e depende da condição, da estrutura do hospital, você vai lá fazer a tomografia e provavelmente você vai encontrar o motivo da obstrução do paciente. Aqui, ó. Esse?
Pega daqui e vem para cá. Aproveita que você tem os dois, né? Vamos trabalhar os dois. Mesmo pessoal para conversar aqui. Mesmo pessoal, paciente. Aqui eu já mostrei. Aqui deu gato também. Então, e agora? Aqui está bem interessante. Esse está em pé deitado. Esse tem nível. E aqui não tem. Esse é o esquerdo. Não sei se é esquerdo. Tá. Então, não tem nível. Mas é o mesmo paciente. Né? Então, esse aqui foi feito deitado. Esse é o mesmo paciente feito em ortostático. Tá? Vamos avaliar. Veja aqui, ó, eu olhando, a alça é isso aqui, ó. Então, ó, vai de um lado a outro, 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 vai de um lado a outro. Isso aqui é delgado. Aqui também é delgado. Agora aqui, ó, delgado, vai de um lado a outro, vai de um lado a outro, vai de um lado a outro. Delgado também. Aqui também é delgado. Aqui vai de um lado a outro também, delgado. Aqui, ó, aqui, essa alça aqui, delgado também, ó. Vai de um lado a outro, pré-conivente. Aqui para baixo é sequência, então é delgado também. Tudo delgado. Tá. Mas dá para ver o grosso. Olha aqui o grosso aqui, ó. Ele, ó, passando aqui por trás, vindo por aqui. Isso aqui é gás dentro do intestino grosso. Aí dá umas alstras, ó, aqui, alstra, gás. Como se fosse, o grosso parece assim, gás dentro de pacotinho. Como se fosse um gás embalado. Ó, um pacote de gás aqui, pula. Um pacote de gás aqui, pula. Um pacote de gás aqui e pula. Aí vai descer. Aqui é a transversa ainda. Subiu, vai descer descendente. E nesse formato. Só que não está distendido. É normal. Então, volta aqui para a gente ver o grosso. O grosso vai aparecer agora estendido. Deixa eu ver. Ó, isso aqui é uma extensão de alça de colo. Olha como que fica grande isso aqui. Agora o colo normal. Isso aqui é colo normal. Aqui deve ter colo normal também. Então, que tipo de opção é essa? É claro. Então, não é pecado ter gás dentro do intestino grosso. Deve ter mesmo. Todos nós vamos ter gás no intestino grosso. Só não pode estender. Se for uma alça muito estendida, com essas alças assim, aparecendo como se fossem umas linhas, aí eu vou pensar que tem envolvimento grosso, obstrução de intestino. Aqui não, isso aqui é normal. Não vou falar sobre isso. E agora passo, então, a falar da obstrução de colo, né? Obstrução baixa. Veja esse exame aqui. Aqui é a bacia do paciente, né? Aqui é o sacro. E eu tenho aqui uma alça distendida, né? Essa alça distendida, ela vai de um lado a outro, né? Então, eu tenho... E aqui uma alça de colo, né? Por que eu sei que é colo? Porque ela para aqui no meio do negócio, ó, vai e para. Ela está passando aqui. Isso aqui é uma alça, um transverso, por exemplo. Então, ela tem todo esse calibre aqui, tá distendida, e eu sei que é colo porque para aqui, ó. Vai e para no meio, vai e para no meio, vai e para no meio. Não vai até o outro lado. Isso aqui é delgado, isso aqui é colo. Então, eu estou imaginando que isto é uma obstrução de baixa com válvula secal conivente. Válvula secal incompetente, porque passou para o outro delgado. Então, vamos ver esse paciente aqui. É o mesmo paciente, tá? É o mesmo. Isso.
Por que você está dentro? Você tem certeza que isso aqui é colo, é periférico, né? A prega conivente não chega do outro lado, ó, tem uma prega aqui. Essa aqui está meio malicioso, mas ela não vai para o outro lado. Aqui e tal, esse é o ascendente, e aqui, aí vai para o transverso aqui, ó, outra prega conivente, mas às vezes fica tão estendido que até some, tão estendido que fica o colo. Mas aqui está a prega aqui, ó, aqui também estou vendo, aqui está vendo uma, ela para por aqui, ó, alguma coisa está acontecendo aqui na flexura esplênica do colo. E aí, quando eu faço o movimento para trás, ó, retrógrado, eu voltando, né, transverso, ascendente e tal, aí eu fico aqui pelo meio, olhando essas alças de menor calibre, mas estendidas também, e a prega vai de um lado ao outro, 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 aqui tudo, e aqui também e tal. Então, matou a charada, é uma opção baixa com a válvula incompetente. Esse paciente, ele tem uns clipes aqui, ó, ele pode ter operado esse apêndice, tem um clipe, material cirúrgico aqui de sutura, tá? Bom, só de curiosidade. Não. É do tipo de delgado. Não, mas é só uma coincidência. Então, temos aqui um diagnóstico, né? Adenocarcinoma da flexura esplênica do colo. Tá. Esse aqui, ele está deitado. Esse é o mesmo, sempre é o mesmo. Esse aqui é o exame dele ortostático, tá? Veja que tem um momento que há um stop, ó. Fala stop assim, que eu não consigo ver depois. Parece que para, né? Quando ele em pé, acumula líquido aqui e não segue. Então, se isso aqui, ó, é o transverso, olha aqui a austração, isso aqui é grosso, ó, intestino grosso. Está parando por aqui, então eu vou pensar que o problema é aqui. Vamos só acompanhar aqui para ver se vai para o delgado também, né? Então, vamos acompanhar. E está tão distendido isso aqui no meio que eu nem estou vendo o empilhamento de moedas, tá? Mas eu posso garantir que é uma obstrução baixa nesse nível aqui, né? Que é a transição do colo transverso para o descendente, e a válvula secal ela está incompetente, porque está transmitindo para o intestino delgado a pressão. Tá. Temos mais exemplos? Temos mais exemplos. Então, eu vou ter que acelerar, porque eu estou muito atrasado. Então, aqui, ó. Esse aqui é o século do paciente. Esse aqui é o ascendente. Ascendente, vai ascendente por aqui, aí vira transverso, vai, aí aqui já é o descendente, aí na transição do descendente para o sigmoide, a porção distal do descendente, olha, faz um bico. Faz um bico, não é problema. Faz um bico assim, e se for idoso, então, a primeira coisa que tem que piscar é neoplasia. Tá? E esse paciente, então, está deitado, né? Então, eu vejo o colo e o centro é delgado. Tá? Então, a válvula é incompetente. Aqui ele em pé. Aqui, ó, como tem delgado aqui, ó, prega conivente. E aqui, austrações. Tá, fecho. E quando esse paciente foi levado para a tomografia, eu vejo aí só tem um slice, por isso que eu não consigo ver tudo. Então, o que eu tenho? Esse aqui é o ascendente, aí eu perdi o transverso, ele não aparece nesse corte, aí eu pulo lá para o outro lado. Esse aqui é o descendente. O que está dentro disso aqui é fezes, isso aqui é fezes, isso aqui é fezes, isso aqui é austra. Tá, então vai lá de novo, fezes, austra, fezes. De repente, estreita. É como se a neoplasia, ela tem a luz, né? A neoplasia faz
estenosa a luz do colo. Aí passa, ó, mas passa muito pouco. Isso aqui é um pouquinho de contraste que está passando, né? Então, é como deu uma subestenose, né? Uma obstrução parcial. Então, nesse caso, se eu tivesse esses exames, eu falaria para o cirurgião, olha a obstrução baixa, né? Aí ele vai ver a idade e tal, o que tem mais sintoma. Deve ser neoplasia, né? Que é o caso mais comum, obstrução baixa em idoso, tá? Vamos operar. Mas eu estou com um hospital de condição. Então vamos fazer tomografia. A tomografia eu vejo a causa, né? Aqui eu não sabia, eu tinha uma ideia, tinha uma possibilidade dentro da epidemiologia. O mais comum, obstrução baixa em idoso, eu tenho que pensar em câncer. E aqui eu tenho já o diagnóstico, mas a suspeita confirmou. De novo? Tá. Aí vamos supor que você está com um outro indivíduo que parou de eliminação de gases e fezes, distendeu o abdômen, você suspeita de abdômen obstrutivo, e aí vem essa imagem aqui, ó. Essa imagem caideira da prova, né? Muito caideira de prova, né? Então, o que acontece nisso aqui? É uma alça que torceu na base, tá? É o volvo, e o mais comum, o volvo é torcer. O mais comum é o volvo de sigmoide. Então, é a parte do intestino, do colo, que mais sofre volvo, é o sigmoide. Esse processo aqui, ó, então, ele vai torcer e vai me dar uma obstrução de alça fechada, né? Então, é para resolver o mais rápido possível, porque está tudo sofrendo isso aqui, né? Como se fosse aquela válvula cecal competente, né? Que não vai para frente nem vai para trás. Então, essa alça está em sofrimento. Tem tratamento clínico. Pode até melhorar com manobra, tem uma manobra, para tentar distorcer esse volvo. Mas se essa manobra falha, é cirúrgico. E o padrão radiográfico é o padrão clássico do grão de café. Então, tem que enxergar aqui, isso aqui, esse suco. O suco aparece aqui, né? Mas a ideia é que isso aqui imitaria o suco e isso aqui seria o restante do grão. Imagem de grão de café. Quando é do sigmoide, ele pode aparecer aqui no cérebro, tá? Aí tem uma orientação diferente e tal, mas ele é menos comum. Então, o clássico é do sigmoide. Olha de novo aqui na radiografia. Lembra do miolo de pão, né? Então, tem miolo de pão acumulando. São fezes que estão se acumulando aqui no colo ascendente, tem fezes aqui no descendente também. E aqui a imagem do volvo, né? O miolo de pão no sigmoide. Olha aqui as alças, né? Mostrando que é intestino grosso. E aqui na tomografia. Bom, então, vou passar rapidamente. É isso aqui, é questão de prova. Então, existe você levar o paciente para a tomografia, levar o paciente para a tomografia direto, inclusive. Pode ter essa possibilidade. Depende do horário, depende do que você tem ali de paciente, da estrutura que você tem. Você deixa de fazer deixar de fazer a radiografia de abdômen, né? E já direto para a tomografia, não é errado. Quando você está aí estudando abdômen agudo obstrutivo, tá? Você vai ter mais acurácia. Você vai ter, além do diagnóstico, da comprovação do abdômen agudo obstrutivo, muitas vezes você vai ter um diagnóstico etiológico. É mais fácil para o cirurgião, né? Vai entrar no abdômen sabendo o que espera, o que vai estar ali esperando por ele. Então, a gente tem, só de ilustração, isso aqui é uma extensão de alça de delgado, né? Mas aqui deveria, por exemplo, ir para um lado para o outro, né? Essas pregas coniventes, mas como cortou tomografia, aí eu não tenho essa ideia. Essa aqui pegou, mas aqui eu deveria ter pilhamento de moléstias também, eu não vejo que é uma tomografia.
Isso aqui é delgado, está distendido, tanto que o colo descendente e o colo ascendente, então, assim, tamanho normal, né? Colo direito e colo esquerdo, eles estão no volume normal. Então, é uma opção de delgado. Aqui outro exemplo, mostrando a alça de um colo ascendente. Ele está aumentado de tamanho, pregas coniventes e tal. E aqui, veja que legal o intestino delgado, né? Então, a obstrução, ela está nessa região aqui, tipo do colo, né? Flexura hepática, flexura esplênica do colo, e a pressão, ela passa pela válvula cecal, né? Então, é uma obstrução baixa com válvula cecal incompetente. Mas que nós vamos mostrar. Que bonitinho esse quadro, é muito didático, mas fica para um outro semestre, né? Um outro módulo, um outro curso. A gente fala desse quadro. Então, agora nós vamos falar do vascular. Perfurativo já foi, obstrutivo já foi. Então, abdômen agudo vascular. Pensa no paciente, um monte de questão dessa, cara, daquela prova que vocês fizeram de 120 questões, eu vou olhar para aqui e falar assim, nossa, que pena, assim, fiquei lamentando lá na frente, não é possível. Então, são pacientes, assim, que têm um quadro clínico grave, tem insuficiência cardíaca, já operou o coração, já usa medicação anticoagulante, tem doença grave, tem alteração vascular, problemática, às vezes FLC e tal, e tem dor no abdômen, dor agudo vascular, né? Estou descrevendo esse tipo aqui, que é do tipo infarto intestinal. Aneurisma, deixa depois eu vejo. Do tipo infarto intestinal. Aí você vai olhar o abdômen do paciente, você vai fazer o exame do abdômen do paciente, o exame é tranquilo. A condição clínica é grave. A dor que ele relata é importante, mas na palpação lá, há uma discrepância da dor que ele relata com o exame físico do abdômen. Deveria achar muito mais coisa. Então, isso se chama desproporção entre a clínica e o exame físico. Existe essa desproporção. Coisa interessante. Tá. Então, essa condição você deve estar diante do abdômen agudo vascular, né? E abdômen agudo vascular é sinônimo de isquemia intestinal. É uma condição muito desafiadora, altos índices de mortalidade, porque o paciente já não ajuda, ele já é grave de natureza, aí complicou agora com uma isquemia intestinal. As causas, né, mais comuns são essas aqui, né, são causas embólicas, né, o paciente tem um problema cardíaco lá e solta um êmbolo e esse êmbolo vai impactar lá na artéria mesentérica superior e vai causar, então, a isquemia do intestino delgado, por exemplo. Ou a medicação que você está usando demais, o paciente ele já está internado, você está usando noradrenalina, aí aumentou muito a dose, ele fecha, faz um vasoespasmo lá na mesentérica e tem isquemia intestinal, ou ele trombose a artéria mesentérica, ou trombose a veia, tudo isso então vai levar a sofrimento do intestino, que a gente está vendo aqui. E aqui tem que operar, né? Tem que operar. Ou você faz isso aqui, ó. Se você confirmou o diagnóstico e tem equipe de hemodinâmica disponível, né? Você pode fazer um exame chamado de arteriografia, né? Ou então uma angiotomografia para poder identificar o lugar da obstrução. Essa é a mesentérica superior, e nesse lugar aqui, que está faltando contraste, olha, falha de enchimento, é onde está alojado o trombo. Então, o trombo está aqui e o sangue não está alcançando, assim, de forma correta o restante da circulação. Então, uma equipe pode entrar aqui e colocar um stent, tirar esse trombo, fazer alguma coisa, não precisa operar o paciente.
Mas, se não teve jeito, aí tem que operar. Então, a angiotomografia pode ser um exame interessante para confirmar o diagnóstico e talvez tentar alguma coisa vascular, né? Mas se você não tem condição de fazer isso via angiotomo ou arteriografia, né? Substituir endovascular, aí abre o paciente e remove o intestino que está em sofrimento. Tá? Na tomografia, a gente pode dar dica, né, do intestino que está em sofrimento. Então, por exemplo, o intestino que não está em sofrimento, ele tem parede. A parede está aqui, na ponta da seta, a parede espessada, essa área hiperdensa linear aqui, é a parede do intestino delgado. Isso aqui está tudo tranquilo, está tudo bem. Onde está com o problema? Para cá, ó. Para cá que eu não vejo bem a parede. Essa área aqui está isquêmica. E aí, eu estou falando de forma geral, esse paciente vai operar. Provavelmente ele vai operar, vai remover parte do intestino, fazer uma colectomia, né? Ou então... E vai fechar. O médico, muitas vezes, não tem certeza que ele removeu a quantidade correta do intestino. No outro dia, ele vai abrir de novo e vai avaliar se tem mais isquemia. Aí ele vai aumentando a área do intestino a ser removida. Mas pode ser tão grave que, então, pode pegar uma área de delgado muito grande. E aí fica incompatível com a vida, né? Você tira muito delgado, onde que vai absorver os nutrientes, né? Se há uma remoção muito grande de alça de delgado, não tem condição do paciente sobreviver. Tá. E agora, então, o abdômen agudo hemorrágico. O abdômen agudo hemorrágico. Então, esse é o último, né? Nós estamos acabando a aula com 1h30, nem acredito. Abdômen agudo hemorrágico. O paciente, ele chega no hospital em choque hipovolêmico. Ele chega com sinais de sudorese, palidez, pulso muito rápido e fino, hipotensão, papapá. Já chega na emergência, tá? E vocês vão olhar o paciente e falar assim, será que é um paciente mais idoso? Será que é uma ruptura de aneurisma da aorta? Pode ser, é um caso de abdômen hemorrágico. Agora, será que é um paciente jovem, em idade de gravidez, né, condição de engravidar, e ela está chegando muito jovem com esse tipo de quadro clínico, né, agudo, ela estava bem ontem, agora está desse jeito, né, vocês vão suspeitar de gravidez tubarão rota. Tá? Tem outras coisas que dão esse abdômen hemorrágico? Tem, mas são mais raros, né? Então, eu posso ter uma ruptura do baço espontânea, sem trauma. Eu posso ter uma ruptura de tumor hepático, né? Adenoma hepático, ele pode torcer e pode romper, né? Pode ter uma torção de cisto de ovário, uma ruptura de cisto de ovário, pode dar hemorragia também, tá? Então, importante é identificar que é um abdômen agudo hemorrágico, clinicamente, de preferência, né? E correr para operar. Corre para operar. Porque muitas vezes não dá tempo de fazer exame de imagem. Não é para paciente fazer exame de imagem. Ele está instável, né? Aqui só para lembrar que não tem nada a ver um abdômen agudo hemorrágico e uma hemorragia digestiva, tá? Essas entidades são diferentes. Quando eu falo hemorragia digestiva, eu tenho sangramento para dentro do tubo, para a alça do intestino. Então, sangramento para dentro do intestino, sangramento lá no estômago, sangramento no duodeno, sangramento no esôfago. Hemorragia digestiva. Está sangrando para dentro da alça, do tubo gastrointestinal. Quando eu falo abdômen agudo, isso aqui não é abdômen agudo. Não é abdômen agudo. Quando eu falo abdômen agudo hemorrágico, está sangrando para dentro do abdômen. Tá? Algumas das causas que nós comentamos agora aqui
está levando sangramento para livre, né? Para o abdômen livre. Então, sangue livre da cavidade, né? Não traumático. Só falando do abdômen agudo, não é um abdômen traumático. Se você finca uma faca na pessoa, né? Tem explodiu o baço lá na batida de automóvel, eu não trato como abdômen agudo, não chamo de abdômen agudo hemorrágico. Eu chamo de trauma do abdômen, né? Com hemorragia, que complicou com hemorragia. É um outro capítulo do livro, tá? Aqui não tem trauma. Então, sangue livre na cavidade, não traumático, o paciente geralmente tem sinais de choque, né? Aí eu tenho aneurisma da aorta, tem aneurisma tem o cisto de ovário roto, eu tenho gravidez tubária, tenho vários exemplos. E eu preciso de operar o paciente. Agora, então, nessas pacientes que nós estamos dando exemplo, né? Paciente jovem, idade fértil, se ela falar alguma coisa, pergunta se ela está atrasada na menstruação. Se a menstruação está atrasada, já é mais um sinal de tubária rota, né? Pede um beta-HCG se der tempo, faz ultrassom, mas ultrassom da emergência, aqui, não é o ultrassonografia se aparecer lá, demora. Mas o que o emergencista faz, só verifica se tem líquido livre na cavidade. Se tem líquido livre, paciente com choque, beta-HCG positivo, dados de última menstruação atrasada, líquido livre na cavidade, não precisa mais nada, né? Para falar que é uma tubária rota, né? Então, é esse ultrassom aqui. Nesse ultrassom aparece o seguinte, temos que acreditar em mim agora. Esse aqui é o útero do paciente, e esse útero está normal, não tem nada aqui dentro, mas aqui na tuba tem um saco gestacional, tá? Então, a gravidez tubária ectópica, né? E eu identifico o sangue na cavidade, mostrando, então, que é um paciente que precisa de cirurgia já. Quem pegar isso aqui, abre, né? Cirurgião, ginecologista, né? Geralmente é o cirurgião que pega, dá tempo de ginecologia chegar, né? Ele vai chegar na emergência do municipal, não sei nem se tem ginecologia lá, tá? Então, o cirurgia geral e faz. Eu acho que... isso que eu vou falar. Então, nós vamos ficar por aqui. Estou esperando se tem alguma dúvida. Prova difícil para variar. 120. A gente encontra pediatria mais 4 a 6 aulas. Eu sempre penso nisso. Gente, a gente começou a falar de uma prova que... A prova eu sei que vai ser semana que vem, eu sei que vai ser segunda-feira, e nós temos que ver isso aí, se pode ser 4h30 da tarde, porque eu preciso acabar até às 6. Então, começando às 4h30, 1 hora de prova, né? 120 questões, né? Acho que dá. Foi, mas eu queria que fosse só 40 minutos de prova. Foi muito tempo. Por aí, tá? Não vai ser 120, não, mas é muita. Muito. Uns 50, talvez. Então, a gente confia nesse horário. Se, a princípio, 4h30, se der problema, vocês me falam. Aí é um pouquinho mais tarde, mas não pode passar de... Tem que começar antes das 5. Começar mais cedo lá com ela. Tá? Para dar tempo de deslocar, né? Então tá. Então a gente encontra lá naquele lugar chique, lá segunda-feira à tarde. 4h30 por enquanto. Possível.